Vamos para a palavra de Deus? Isaías capítulo 53. Quantos encontraram esta passagem? A partir do primeiro versículo, diz assim as Santas Escrituras: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos-te que continues a falar conosco nesta casa, que as palavras sejam vindas do teu coração para as nossas vidas, que o mover seja do Senhor, que a operação seja tão especial que haja milagres no meio de nós, que haja salvação, reconcílio, obras divinas, obras maravilhosas. Abençoa o teu povo, fala conosco as tuas palavras, faça o teu mover, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Quantos concordam, diga amém. Tome assento adorando o nome de Jesus. Esta passagem deixa claro algumas coisas que o nosso Senhor Jesus sofreu por nós. E uma das dores do homem de dores, que eu acredito que foi uma das mais dolorosas, é a dor do desprezo. Eu quero falar nesta noite sobre o homem de dores. Jesus, o homem de dores. Ele, quando deixou a eternidade para vir estar conosco, o Verbo se fazer carne, ele deixou, gostaria da atenção dos queridos irmãos, ele deixou para vir sofrer por nós, ao ponto de morrer por nós. Ele deixou claro isso. Eu vim para dar a minha vida. Eu tenho o poder de dá-la e tomá-la, e eu vim para dar a minha vida. E é interessante que ele, enquanto palmilhava nessa terra, ele espalhava amor e colhia ódio. Ele estendia as mãos para socorrer muitos, e muitos levantaram as mãos para atingi-lo. Mas Pedro deixa claro que, mesmo sendo injuriado, não injuriava. O escritor aos Hebreus deixa claro, no capítulo 12, que ele escolheu passar pelo desprezo, pela ignomínia, por causa do alvo, do soberano prêmio que aguardava ele, o gozo que aguardava ele. E o gozo da alma dele, Isaías 53, nos últimos versículos, vai dizer que ele verá que esse trabalho dele vai ter recompensa, e ele vai se alegrar em ver a recompensa da salvação para muitos. Uma passagem também que nos deixa muito encabulados, é o versículo 10 de Isaías 53. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo.
agradou a Deus, ele foi moído. O que fizeram com Jesus Cristo é algo que, se nós tivéssemos verdadeiramente noção lógica, nós viveríamos para a glória dele de verdade. Teríamos medo de ofendê-lo e feri-lo por qualquer coisa, porque o que ele passou foi por mim. Diga isso, o que ele passou foi por mim. Diga, o que ele passou era a única maneira de me salvar. O que ele sofreu é a única maneira, o único caminho que ele sabia para me salvar. E o que é que matou Jesus na cruz? O meu pecado. O seu pecado. O próprio Isaías deixa bem claro, ele foi moído pelas nossas transgressões, iniquidades. A única razão de Jesus Cristo passar pela cruz é o desejo dele, o amor dele para me salvar. E quando Jesus estava tomando sobre si, não só os meus pecados, mas as minhas dores, as minhas enfermidades, as maldições, vencendo as obras malignas, obras das trevas, quando ele estava na cruz, fazendo isso por mim, ele estava com isso, irmãos, declarando o amor dele, a forma de amar dele, que é de sacrifício. E ele não estava ali na cruz dizendo, está vendo? Agora tem uma igreja, coloque o nome dela e... Não, ele estava tomando sobre ele tudo que não prestava da minha vida e me ofertando o direito de ser livre nele. Eu admiro, do ponto de vista negativo, alguém que está em pecado e diz que está bem. Não, estou bem. Está em pecado e consegue participar da Santa Ceia. Como pode alguém ter noção dessa morte? Desse tipo de morte, e ainda brincar de viver no pecado, e ter a ousadia de participar da Santa Ceia em pecado? É por isso que este homem é um homem de dores, porque certamente Jesus, olhando para nós, vivendo uma vida assim, como que Jesus olha para alguém que conhece a sua palavra, que conhece o sacrifício dele, que desceu às águas, que foi discipulado, que sabe o que é servir, mas mesmo assim ignora uma vida que deveria ser santa na presença dele. Quando nós falamos de Jesus como homem de dores, estamos usando a linguagem, né, de antropopatismo e antropomorfismo. Eu vou falar sobre isso só para os teólogos não ficar julgando a mensagem. Antropopatismo e antropomorfismo é quando a gente usa certos termos e certas... Amém, diaconisas? Quando nós usamos certos termos e certas formas, certos sentimentos, para falar de Deus,
formas humanas, sentimentos humanos, para a gente entender o que de Deus está vindo para nós. Esse homem de dores, sentiu algumas dores, e eu ouso dizer que a maior dor de Jesus não foi a cruz, não foi ser crucifixado na cruz, e embora a dor tenha sido muito grande, a maior dor de Jesus foi tomar sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Por isso aquele hino, eu sempre falo sobre isso, eu nunca saberei o preço que foi pago lá na cruz. Aí vem uns teólogos dizendo, é claro que foi o sangue de Jesus, foi preço de sangue, mas será que esta pessoa sabe o preço de que estava pagando a alma de Jesus? Aquele que nunca experimentou o pecado, estava tomando sobre si o pecado de toda a humanidade existente em todo o tempo. Alguém pode medir a dor de um santo ser sujo? Do abençoado ser considerado amaldiçoado? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E a dor de Jesus estar ali por aquela humanidade que está ali diante dele dizendo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Aí talvez muitos de nós possamos indignar com as pessoas que estavam ali, vendo a cena de um sofrimento sem tamanho, e ainda falando aquelas palavras, mas o que mais dói o coração de Jesus hoje, é nós conhecermos legitimamente que Ele é o Filho de Deus e ainda continua vivendo uma vida pregressa. Ouvindo as palavras, as revelações das palavras, muitas vezes assentado no banco, Jesus repetindo palavras que nós falamos em casa e que nós deveríamos corrigir, mas continuamos falando as mesmas palavras e tendo a mesma atitude. Por isso a maior dor de Jesus, eu acredito que é a dor do desprezo. Desprezar a mensagem. Por isso que Isaías inicia o capítulo 53 dizendo, quem deu crédito à nossa pregação? Isaías a princípio está tendo uma visão do sofrimento do Messias, e o que ele vê, o que ele percebe, ele chega a uma conclusão, eles não vão crer nisso. Mas agora nós temos uma outra pergunta dentro desta pergunta, quem creu na pregação do Evangelho? Quem creu na pregação de Jesus Cristo? Ele é um Deus que verdadeiramente liberta, Ele é um Deus que verdadeiramente cura casamento e restaura casamento, Ele é um Deus que verdadeiramente cura os enfermos e liberta os cativos, Ele é um Deus que arranca da boca do homem toda palavra maldita e transforma o homem para falar somente palavras que edificam, Ele é o Deus que arranca as drogas, Ele é o Deus que arranca o álcool, Ele é o Deus que arranca o tabagismo, Ele é o Deus que transforma, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Quem deu crédito à nossa pregação? Estão trabalhando as mudanças da Bíblia Sagrada, inserindo coisas e tirando coisas, porque dizem que a Bíblia é muito pesada. A Bíblia nunca foi pesada. A Bíblia é uma palavra de libertação. A Bíblia não é uma palavra de condições, de condicionamentos. A Bíblia não é uma palavra que concorda com o homem, veio para abençoar o homem. Não, a Bíblia não veio para abençoar o homem deste ponto de vista. A Bíblia veio para transformar o homem. A Bíblia não veio para abençoar o amaldiçoado. A Bíblia não veio para concordar com pecados.
A Bíblia não veio para concordar com as nossas vidas soltas por aí. A Bíblia veio para nos libertar. A Bíblia veio para nos lavar e limpar. A Bíblia é uma palavra que, ao ser recebida, liberta. Lacabanar chamai. Pastor, mas eu aceito a Bíblia. Eu concordo com a Bíblia, pastor. Então me diga, por que é que não acontece na minha vida, no meu casamento, isso e aquilo? É porque Deus nos deu livre arbítrio. Existem condições bíblicas para que milagres aconteçam na minha casa. Existem condições bíblicas para que a minha vida seja transformada e mudada. Existem condições bíblicas para que eu possa alcançar as bênçãos de Deus. Segundo a palavra, uma das condições para nós nos ajudarmos é nunca desistir de viver para a glória de Deus. Muitos de nós, quando o problema chega, a murmuração começa a sair da boca, as palavras precipitadas, os xingamentos, as mentiras, as perseguições, as lamentações, coloca-se a culpa num, coloca-se a culpa no outro, coloca-se a culpa na igreja, na campanha, no outro que não tem poder, e se perde a benção. Deus chegou para Adão quando ele caiu. Adão, onde você está? Aleluia! Deus não foi atrás da serpente primeiro, Ele foi atrás daquele que tinha as instruções dos céus, que ouvia Deus falar com ele na virada do dia, que Deus ensinou a maneira certa de servir, que Deus ensinou onde não tocar, o que não fazer. Canassúbia. Onde você está, Adão? Talvez Adão ignorantemente pudesse dizer, ele não disse isso: uai, o senhor não é onipotente, onipresente, onisciente, tu não és Deus? O senhor não sabe onde eu estou? Só que Adão era um homem perfeito, uma inteligência perfeita. Ele sabia que Deus estava falando com ele. Você sabe, Adão, onde você está? E talvez Deus pudesse perguntar a nós nesta noite: você sabe onde você está? Deus não quer saber se alguém está atrás de uma árvore, escondido atrás de um arbusto. Ele quer saber como está a sua alma, como está a sua vida, o que você anda fazendo. Onde estás, Adão? Aí começa quando uma pessoa não quer encarar os seus erros, seus pecados. Deus, foi a mulher que tu me deste. Ao invés de assumir, eu errei. O senhor falou para mim que não era para tocar no fruto. A minha mulher foi, pegou o fruto, eu nem questionei, já comi junto, eu errei. Não, a mulher que tu me deste. E Deus olha para Eva e diz: Eva, a serpente que o senhor deixou entrar no jardim, a culpa é de Deus e da serpente. Homem de dores. Deus não quer, Adão, que você culpe Eva. Deus não quer, Eva, que você culpe serpente. Deus quer que vocês obedeçam a palavra dele. Quem deu crédito à nossa pregação? Como rejeitar Jesus? Rejeitando a palavra. É hora de nós voltarmos a amar a palavra.
Mas não amar a palavra como um peixe. Eu amo peixe, eu como peixe e jogo os espinhos fora. Não, amar a palavra como a palavra libertadora, a palavra que muda a minha história. Ler a Bíblia, não para achar um jeitinho de justificar o meu pecado, mas para achar a palavra que me liberta do meu pecado. Vamos lá de novo. Pastor, mas Deus fala isso toda hora, pastor. Então começa a viver que Deus vai parar de falar. Se não vive, Deus fala. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. Sim ou não? É só dar uma intriga que o outro vira a cara para o outro e acabou. Rejeitou ou não a palavra? Rejeitou ou não Jesus? A gente tem que aprender a conviver com as pessoas. A pessoa mais insuportável da vida é você, não é o seu vizinho. Tem um impostor aí dentro de você. Você sabia disso? Ou não? É? E esse impostor aí só quer coisa da carne. Eu mereço ser feliz. Você merece o inferno, pastor. O senhor é muito macho para falar isso. Sou nada. Eu sou corajoso para falar o que Deus quer falar. Sem Ele eu não sou ninguém. Nós merecemos o inferno. E merecemos ir de cabeça para baixo. Vai falar que não. Porque nós somos do altar, nós merecemos o céu. Pior nós ainda. Porque nós vamos ser mais cobrados. Nós merecemos o inferno, mas Ele nos amou de tal maneira, alabandaragás, deu seu Filho, para que nenhum de nós venhamos a perecer, mas alcancemos a vida eterna. Eu mereço ser feliz? Não, nós merecemos nada. Mas Ele nos amou e oferece a nós salvação, irmão. Toma isso com temor e tremor. Quando a Bíblia diz: amai-vos uns aos outros, que amor é esse? Não é quando o fariseu pergunta: quem é meu próximo? Aí Jesus põe um samaritano como o próximo dele. Então o amor de Deus é amar principalmente quem eu considero meu inimigo. Se nós temos dificuldade de amar os nossos irmãos, e os inimigos? Eu assisti umas 2 partes de um filme. Sabe quando eu fico ali, que fico passando a Serena, lá vai ele. É tanta coisa sem sentido, você custa arrumar uma coisa que tem sentido, na televisão. Ainda bem que tem um recursinho de você ficar sentado, antigamente você ia lá na frente. E quando dava problema? Seja desse tempo. Quando se ligava a televisão, não, ligava, tinha que esperar um tempo. E aí você desligava. E quando dava tal hora, aí vinha que as risquinhas tudo coloridas, assim, acabou. Vocês é desse tempo? O filme falava do samurai, o Tom Cruise, um filme antigo. Aí, a esposa do homem que ele matou em batalha, os inimigos pegam ele, e a esposa do homem que ele matou em batalha, com 2 filhinhos, tem que receber ele em casa e tratar dele e cuidar dele. E aí a mulher indignada falou com o chefe dela lá, que parece que era parente dela: eu não estou suportando, ele tem cheiro de porco. E eu fui tudo guardando isso aqui, ó. Aí eu disse: ele matou. Ela disse: ele matou meu marido. Ele disse: seu marido queria matar ele.
Cada um estava fazendo o seu dever. E aí ela vai aceitando aquilo e tratando do inimigo em casa. Isso é crente, hein? Você não ouviu, não? Deus queria uma igreja assim, que pagasse o mal com o bem. Que pagasse o mal com o bem, e não que abrisse a boca e ficasse acusando os outros e dizendo: esse menino, essa pessoa tem que morrer. Gostou não? A pergunta é: quem deu crédito à nossa pregação? Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer; se tem sede, dá-lhe de beber. Então o que eu faço com o meu irmão? Ama, entenda, suporta. Você é o insuportável. Tem dia que você olha no espelho e não consegue nem ficar olhando muito tempo. Sim ou não? Vixe. Olha lá, tá bom, não quero nem te ver. Aí quer que os outros te suportem com a carinha boa. É hora de aceitar Jesus. Você entendeu o que é aceitar Jesus agora? Aceitar Jesus e aceitar a palavra da transformação, da libertação, da conversão. Anamassuria. Aleluia. Não deixa Jesus sentir mais dores. Aleluia. Ele quer sentir alegria na sua vida. Ele quer sentir alegria na sua vida. Ele quer te ver de tal maneira buscando Ele, que Ele vai ter o prazer de te batizar com o Espírito Santo, de te renovar, de te avivar, de te curar, de te libertar, de te levantar. Por isso que eles estão querendo mudar a palavra. Agora, na palavra que eles estão querendo trazer, ela suaviza tudo e aceita tudo, porque Deus é amor na configuração deles. É interessante, né? Porque Deus nos ama na configuração da Bíblia original. O Deus que açoita aquele quem Ele ama, o Deus que disciplina, o Deus que nos converte. Como é bom esse Deus que liberta. Se esse Deus não libertasse, quem estaria pregando aqui, se é que teria jeito? Era um cachaceiro, um beberrão e um prostituto e um drogado. Mas como esse Deus liberta, quem está pregando aqui é um servo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro e transformado. Rabacá Sandaraia. O Deus da Bíblia é um Deus libertador. No dia do julgamento, no dia do juízo final, não vai ser aberta a Bíblia dos homens, será a Bíblia de Deus. Não serão abertas as coisas que os homens colocaram, são os originais bíblicos. Seremos julgados pela palavra. Julgados pela palavra. Você entende o poder da palavra? Nós não seremos julgados pela misericórdia de Deus, nós não seremos julgados pelo amor de Deus, nós não seremos julgados pelo que Deus pensa ou imagina de nós, nós seremos julgados pela palavra de Deus. Põe aí, DCM, João 12:48, se não me engano. É a palavra que será aberta. Todos aqueles que experimentaram Deus, se querem ser salvos, têm que abandonar o caminho mau, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus Cristo. Jesus disse: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Olha o que Jesus está dizendo, duas coisas importantíssimas. Põe aí, duas coisas importantíssimas. Quem me rejeitar a mim, nunca rejeite Jesus.
Ali são dois fatores de condenação: quem me rejeitar a mim e as minhas palavras. Porque Jesus e palavra é um só. Ele é o Logos de Deus, Ele é o Verbo de Deus, Ele é a palavra que encarnou. Alabassuramai. Rejeitar Jesus. Como que eu rejeito Jesus? Rejeitando as palavras. E quem rejeita as palavras? Rejeitou Jesus. Quem me ama, guarda as minhas palavras. Não rejeite Jesus, receba a palavra. E quando a palavra disser, os mentirosos não herdarão o reino. Quem está mentindo se conserta na hora. Os roubadores ficarão de fora. Quem rouba não vai roubar mais. Quem odeia o seu irmão é pior do que um assassino, então não vai odiar mais. Quem perdoa é que será perdoado, então não vai guardar mágoa mais. Quem ora tem resposta do céu, então eu vou orar. Quem jejua mortifica a carne e tem vitória sobre a carne, então eu vou jejuar. Quem guarda e pratica a palavra, as bênçãos seguirão e alcançarão esta pessoa. Vou guardar e vou praticar a palavra. Receba a palavra, não rejeite a palavra. Quem rejeitar a Jesus e a palavra, vai ser julgado e condenado no último dia. Vou sair dessa igreja, pastor, para mim basta. Eu vou procurar uma igreja mais light. Essa verdade não vai mudar. Ela não está escrita na minha Bíblia, ela está escrita na Bíblia de Deus. Essa verdade não vai mudar, a Bíblia não vai mudar. É melhor você receber a verdade e se colocar praticando a verdade, do que mudar de igreja porque não quer viver a verdade. A outra igreja não te salva, essa igreja não te salva, esse pastor não te salva, o outro pastor também não salva, seu irmão, sua mãe, seu pai, sua tia não salva, a mulher de oração não salva, o profeta não salva. O Salvador tem nome, o nome dele é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e o caminho para chegar na glória é a palavra. Pastor, eu estou odiando meu irmão. Então vem cá para nós orar, para Deus te libertar, porque você tem que amar. Eu lembro que eu fazia, quando eu era presidente da DONEP, em Goiatuba, e o pastor Cláudio Campos, ele impactou muito a minha vida no início da fé. Eu era novo convertido, e ele, um mineirinho, muito gente boa, pregava cheio de amor demais. Eu queria pregar igual ele, chorando, tal, mas Deus não quis. Até hoje eu peço Jesus. Ele disse, não, tem que falar isso, como é que faz? Aí ele dizia assim, eu vou falar o que ele dizia, tá bom? E você faça. Olha para o seu irmão. Olha para o seu irmão que está ao seu lado, diga, você tem que me amar. Para que você foi aceitar Jesus? Agora eu posso acrescentar, vira para o seu irmão e diz, você tem que me perdoar. Para que você foi aceitar Jesus? Diz que você tem que suportar. Para que você foi aceitar Jesus? Você aceitou Jesus, vai. Ainda bem que eu não aceitei, pastor, então você vai para o inferno. Uai, a Bíblia está dizendo Jesus é o ego em mim rehodos, no grego. Eu sou, artigo definido, o caminho. Só pode ser por Jesus. Então, meu filho, aceita Jesus logo, ama o seu irmão, suporte o seu irmão, perdoa o seu irmão, deixa de arrogância, deixa de ignorância, se humilha, toma a sua cruz, siga as pisadas de Jesus e vamos logo para o céu em nome de Jesus. Não deixe Jesus sentir mais dores. Eu fico pensando, e eu estava meditando nisso, com relação ao Rio Grande do Sul.
como que está Deus vendo tudo isso? Os ignorantes poderiam dizer, mas ele não podia ter poupado todos estes e segurado todos os rios? E poderia. Ele parou a terra e nenhum cataclisma aconteceu, que seria o normal. Se parasse a terra, cataclisma, tudo misturado. Mas ele parou tudo no capítulo 10 de Josué. Eu fico olhando para Deus, Ele olhando para nós. É como se eu, nesse momento aqui, imaginasse Deus olhando para Adão e Eva, fazendo besteira. Ele poderia chegar lá, eu ia fazer a ensinação aqui, mas não ia achar a serpente fácil aqui não, graças a Deus. Então eu não vou fazer. Ali ia chegar a serpente lá com a Eva, não, Eva, entrava no meio dos dois, não pode, eu te falei. Ele deu livre arbítrio. Você que está encontrando com aquele homem lá, e já ficou com ele uma vez, e está pensando em voltar outras vezes, Deus não vai impedir não. O Espírito Santo está falando. Deus não vai impedir você não. Como ele não impediu a serpente de falar com Eva, e nem a Eva de falar com a serpente. Ele nos deu livre arbítrio. Ele nos soltou nesta terra e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E eu chamo vocês para me servir e ter aliança comigo. Porém, a escolha é sua. Eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. A escolha é sua. A vida e a morte. A escolha é sua. Mas eu tenho um conselho para vocês. Escolha a vida para que vivas tu e a tua semente. Eu coloco diante de vocês a minha vontade, a minha palavra e a minha presença. Mas necessitais de perseverança, para que havendo sido feita a minha vontade, alcanceis a promessa. Eu coloco diante de vocês todas estas bênçãos. Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito o fruto do ventre, bendito, bendito, bendito. O inimigo virá contra ti por um caminho, por 7 fugirá de ti, será cabeça e não cauda. Vocês querem estas bênçãos? Todo aquele que ouve a minha palavra e obedece, estas bênçãos alcançarão. Mas a escolha? É por isso que tem uma condicional antes de atentamente ouvires a Deus. Tem condicional. Então eu imagino Deus olhando para o Rio Grande do Sul e dizendo, por que fizeram isso? Por que mexeram nos leitos dos rios? Por que alteraram os leitos? Por que é que levantaram tantas represas? Por que é que desmataram tanto? Por que é que fizeram isso? A terra era perfeita, o ecossistema era perfeito, alterou-se o ecossistema. Vocês têm que experimentar o que fizeram. Mas tem um negócio, eu sinto a dor que vocês sentem, mas eu estou aqui no meio de nós, invoca-me e responderei. Eu não vou impedir as consequências. Irmãos, nós fomos entregues às consequências das nossas escolhas. Nós fomos entregues às consequências das nossas decisões. Nós estamos entregues às consequências das nossas semeaduras. Não tem como colher aquilo que não plantamos. Nós colheremos o que plantamos. É inegociável, imutável a lei da colheita. Do que semear, disso colherá. Plantou feijão, colhe feijão. Plantou arroz, colhe arroz. Plantou soja, colhe soja. Plantou a batata, colhe batata. Palavra candaraia sobranaia. Pare de colocar dores em Cristo. Ele já está sentindo a dor do abandono e do desprezo. A terra está virando as costas para Deus. Como, pastor? Tem tanta gente enchendo a igreja, mas não recebe a palavra, não ama a palavra da verdade, não aceita mudar de vida, não aceita confessar o pecado e abandonar o que tem que abandonar. Isso é virar as costas para Deus. Mas eu quero acreditar
acreditar em nome de Jesus, que essa igreja ama a palavra de Deus e lutará todos os dias para viver as santas e sagradas escrituras da salvação. Homem de dores, você acha que Jesus fica feliz em ver uma criancinha flutuando num rio, morta? Uma mãe desesperada? Ele chora conosco as nossas dores. Deus leva lágrimas muito a sério. E eu imagino, irmãos, isso é antropopatismo e antropomorfismo. Eu imagino Deus chorando conosco as nossas lágrimas. Salmo 56, 8, o salmista diz assim: contaste os meus passos em tempos de perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Olha quanto Deus leva a sério lágrimas. Ele colhe as lágrimas. A Bíblia diz que Jesus estava passando perto de uma cidade e tinha uma viúva, a viúva de Naim, chorando, lamentando, derramando lágrimas. Jesus não impediu que ela perdesse o seu esposo, era uma viúva, mas agora ele queria impedir que perdesse o filho. É ele que toma decisões, é ele que conhece corações, mas as lágrimas daquela mãe chamou a atenção de Jesus. A primeira coisa que ele fala, quando chega diante daquele cenário de morte, é: mulher, não chores. Porque lágrima incomoda o coração de Deus. Deus é quebrantado em nosso favor. Ele nos ama com um amor que você nunca vai conseguir explicar. Ele está nos amando com esta mensagem nesta noite. Ele está dizendo: eu não posso tomar decisões por vocês. Eu lhes dei o livre-arbítrio, mas eu deixei a minha palavra. Leia e tome decisões. Leia e viva uma vida nova. Leia a palavra e eu serei o vosso Deus, se praticarem. Quando alguém chora lágrimas de verdade, ele vai lá. Quantas viúvas perderam seus filhos na época de Jesus? Por que que ele foi nessa? Porque essa chorava as lágrimas do coração. O que vai ser da minha vida? O que eu faço? Tem hora que Deus, irmãos, jamais vai impedir aquilo que está acontecendo de ruim, mas Ele vai estar ali, para quem chorar, para quem clamar, porque muitas vezes, queridos, o que Deus quer é chamar a nossa atenção. Nós somos o tipo de gente que, se tudo vai bem, nós viramos as nossas costas para Deus. Eu estou ganhando muito bem, vou até escolher uma nova igreja. Deus tem me abençoado tanto, pastor, não dá nem tempo de ir para a igreja. Eu receio que o diabo esteja te abençoando, porque Deus não nos dá bênção para tirar dele. Ele nos dá bênção para trazer debaixo das asas dele, do cuidado dele. Arabaçu, carabagás. Aleluia. Pastor, eu estou tão feliz, eu separei. O pródigo saiu de casa feliz. Sim ou não? Nós já pregamos sobre isso aqui. Saiu feliz. Aleluia, glória a Deus. Saí debaixo daquele peso, daquela angústia do meu pai querendo me mandar toda hora. Deus me livre de um pai como este. Nossa, que opressão, que peso. Agora eu sou livre e ainda estou com dinheiro no bolso. Muita gente que tem dinheiro no bolso não sabe medir situações. Ele pensou que estava bem, foi gastando o dinheiro tudo e chegou a cuidar de porcos. Alegre saiu, triste. Alegre errou, triste acertou. Alegre debandeou,
triste retornou. Você está alegre ou está triste? É melhor um triste na casa do pai do que um alegre no chiqueiro. É melhor um triste na casa do pai e até sem o dinheiro no bolso, aleluia, do que um alegre lá no chiqueiro da vida. Shaddai, abraça, mandai. Eu vou aproveitar a vida. Aproveite, entrega ela para Jesus Cristo e você saberá aproveitar a vida eterna. Deus está olhando para o mundo e olhando para nós. Até quando tenho que curar a minha igreja, gastando tempo com ela, enquanto deveria, levando ela, salvar os perdidos lá fora? Até quando esse marasmo de vida sem graça? Até quando, irmãos, estarmos num lugar tão maravilhoso sem alcançar as maravilhosas coisas de Deus? Rai, cantasse amai. Nunca Deus encherá uma pessoa no meio do caminho. Tome uma decisão, se atire debaixo da cachoeira de Deus, assuma que você é de Deus e não tem outro, e procure ser cheio do Espírito Santo, e nós tiraremos dores do coração de Jesus, alcançando almas, fazendo obras e sendo testemunhas na terra de que existe um Deus Salvador, Libertador, e Ele habita em nós com seu poder. Fique sobre os pés. Olha o apelo. Você ainda vai sair daqui e continuar a mesma pessoa? Você ainda vai sair daqui com problema com irmãos? Você ainda vai sair daqui com pecado? Quem deu crédito à nossa pregação? Ainda vai continuar com problemas com o irmão, com o pai, com a mãe? Ainda vai continuar com aquele amante? Deus está falando com uma pessoa especialmente aqui, que caiu uma vez em adultério, em pecado. Mulher. E para ela está com tudo pensando que vai desfrutar. Cuidado! O limite da vida está nas mãos de Deus. Não dá tempo. Muitos têm tempo, outros não. Não dá tempo. Por isso o Salmo 81, 12, 13, 14 a seguir, 11 a seguir. Deus fala: ah, se Israel me ouvisse. Mas Israel não me quis. Israel não quis me ouvir. Se Israel me ouvisse, eu de pronto abateria os seus inimigos. Traria para eles o melhor mel, o melhor trigo. Ah, se a igreja me ouvisse. Ah, se a igreja formosa me ouvisse. Prontamente eu curaria os seus enfermos, restauraria suas vidas, encheria cada um do meu espírito e levantaria com poder na terra e usaria como nunca usei uma igreja na terra. Abriria as portas, pagaria as dívidas, porque tão
encarecidamente me amou, eu livraria. Deus quer cuidar de nós. Deus quer cuidar da igreja. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não rejeite, não endureça o seu coração, tome a atitude que tem que tomar. Você sabe o que tem que fazer. Um pouquinho só de tempo e o que há de vir virá. Tom, tom, a trombeta vai soar. E o que valeu a pena? E qual alegria valeu a pena se o nome não estiver escrito no livro da vida? Paremos de provocar dores em Jesus Cristo. É hora de alegrar o coração de Jesus. Até quando Deus terá longanimidade? Saul, mate todos os amalequitas. A minha longanimidade chegou no limite. Ló, saia de Sodoma e Gomorra. A minha longanimidade chegou ao limite. Eu vou destruir as cidades, nunca mais se levantará. Mas a palavra de Deus para nós nesta noite não é esta. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Dê respostas para Deus. Naquela cruz ele era desprezado. Não fizemos dele caso algum. Homem de dores. Homem que nós escondíamos o rosto dele. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. As nossas maldições, as nossas enfermidades, ele carregou sobre si. É hora de fazer caso. É hora de não virar o rosto. É hora de abraçar a palavra. É hora de sermos uma igreja relevante, uma igreja sal, uma igreja luz, uma igreja que ama, uma igreja que perdoa, uma igreja que suporta, uma igreja que anda junto, uma igreja que não dá lugar ao diabo, uma igreja viva, levantada, servindo Deus vivo, porque está tomada pelo Espírito Santo.